Como eu não vou usar, pode tirar, né? Obrigado. Só isso aqui. Mas aí por quê? Deixa. Vem aqui. Boa noite, queridos alunos. É uma alegria podermos iniciar essa disciplina. E nessa nossa primeira aula nós vamos apresentar a disciplina, procurando mostrar a cada um de vocês a importância de falar, sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E nós não falaremos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, se nós não nos prepararmos para tal. A disciplina que nós estaremos estudando, homilética, tem como finalidade preparar pessoas para falar da palavra de Deus. Obviamente que as pessoas que estão preparadas para falarem da palavra de Deus poderão falar de qualquer outro assunto sem problema algum. Nós vamos iniciar lendo um texto que se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Quantos irmãos dos que estão presentes aqui têm a ALTT? Quem tem? Adailma, Arlindo, Iago, Samuel. Bom, nós vamos, durante essa disciplina, usar a LTT também. Nas demais disciplinas que virão no Instituto Bíblico, nós iremos usar a LTT. Nós vamos disponibilizar algumas informações a respeito da mesma para facilitar a aquisição da mesma por parte dos irmãos. Apesar de que tem a LTT em um aplicativo que você pode ter no seu celular. Bom, vamos lá. Leiamos a palavra de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que é importante aprendermos a falar para pessoas? Por que é importante aprendermos a falar em público? Porque Cristo nos ordenou a irmos pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho, necessariamente, nós precisamos ter a habilidade de fala. A habilidade de falar. Ok? A homilética, numa definição curta, num tiro certeiro, o que significa? Alguém tem uma ideia do que significa? Ninguém tem uma ideia do que significa. Bom, homilética significa a arte de preparar e pregar sermão. Não só falar, mas preparar. Deixa eu dar uma explicação rasa sobre isso, para ajudar você a respirar e ver que não é um bicho de 7 cabeças. Quando você conhece um fato e você vai contar esse fato para alguém, fica fácil, não fica? Vamos começar com um exemplo bem prático. Digamos que Zico, o irmão Ricardo, ele assistiu um jogo do Campinense contra o Serra Branca. Eu não assisti, Iago não assistiu. Mas Zico prestou bem atenção, aquele jogo foi 2-1 para o Campinense. E Zico vem, nos encontra e ele vai falar do que aconteceu no jogo. Ele vai dizer, o jogo foi assim, os times jogaram dessa forma, e ele conta com facilidade todos os fatos que ali aconteceram. Por quê? Porque ele tem conhecimento dos fatos.
tem conhecimento dos fatos. Isso pode se aplicar em qualquer escala. Por exemplo, eu chego na loja que Gisele trabalha e eu pergunto, vou dar até um exemplo que aconteceu, realmente. Eu pergunto se tem botas. E aí ela vai com muita facilidade dizer que tem e como eu posso adquiri-la. E ele diz, quer experimentar? Porque ela tem propriedade. Então, o preparo, o fato de você estar preparado, ajuda você a falar. O conhecer o fato faz com que você possa falar bem a respeito do fato. Para uma pessoa ou para uma multidão de pessoas. O preparo lhe ajuda a falar para uma pessoa ou para uma multidão de pessoas. Quanto mais bem preparado você estiver, melhor, mais confiante você estará para falar. É importante destacar, a nossa comunicação como brasileiros, ela ocorre por meio da língua portuguesa. É importante procurarmos conhecer mais a língua portuguesa. Conhecer mais a língua portuguesa. Você pode me dizer, mas pastor, eu sou fluente em português. Nós somos fluentes em português, qualquer um de nós. Até o nosso amigo José, né? O velhinho das histórias ali. O velhinho mentiroso. É muito fluente nas histórias que ele conta. Certo? Ele é fluente em português. Nós temos fluência em português, mas isso não implica dizer que nós somos sabedores completo da língua portuguesa. Tem muita coisa que nós podemos melhorar, aprendendo, para que possamos nos comunicar melhor em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as falas da nossa vida. Então, nós vamos estudar homilética, a arte de preparar e pregar sermão. Vamos definir o termo. O termo homilética é derivado do grego homilos, o que significa multidão, assembleia de povo, e é derivado de um outro termo grego, homilia, ou pequeno discurso, que vem do verbo homileo, conversar. Então veja que o que nós estamos aprendendo aqui é simplesmente conversar. Simplesmente conversar. Existem travas mentais. Eu não sei falar em público. Mas se você reduz isso para o nível de conversar, uma pergunta: qual de vocês sabem conversar? Todos sabem conversar. Todos sabem conversar. Isso é um fato. Você conversa com sua mãe, com seu pai, com seu esposo, com seu amigo. Na sala de aula você conversa. Nós conversamos. Certo? Então, quando nós vamos partir para o estudo de homilética, nós devemos entender que nós vamos conversar com pessoas. Uma pessoa, 5 pessoas, ou uma multidão de pessoas. Vamos conversar. E os grandes oradores, muitos deles na atualidade, destacam-se exatamente por conduzir suas palestras a nível de uma conversa, quase que dialogada, abrindo espaço para interlocução, ou mesmo quando não abre, ele conduz quase como se houvesse ali uma pergunta e resposta, certo? Então, para a gente tirar a pressão, o peso, nós vamos aprender a conversar. Conversar é coisa boa, não é? Conversar é coisa boa. As pessoas que conseguem conversar umas com as outras, elas se estressam menos, elas brigam menos, elas são mais felizes. Por quê? Quando nós conversamos, nós abrimos espaço, muitas vezes, para brincarmos, para rirmos, e tudo isso na prática
da homilética, tem espaço. Tem espaço para... Por exemplo, você já viu algum orador que é excelente em fazer as pessoas rirem? Pastor Miguel tem uma teoria de que se as pessoas riem, elas vão aprender com mais facilidade. Se você está pregando e você faz as pessoas rirem saudavelmente, eu não lembro de todas as pregações que eu ouvi até hoje, eu lembro de várias delas, mas em 91 o pastor estava pregando uma série de mensagens no livro de Apocalipse, e em um dos cultos ele falando sobre as coisas que iriam acontecer, e ele estava falando com muita propriedade, falando muito bem, que o clima ficou assim tenso na igreja, as pessoas pasmas. E aí o que ele fez? Aí havia um ponto da mensagem que falava de sacrifícios, e aí ele disse: a seca está tão grande que no Ceará os macumbeiros estão fazendo oferendas usando caldo de galinha. Isso eu contando assim não tem muita atração, mas no nível da mensagem que ele estava fazendo, e na hora assim ele saiu e jogou isso, a igreja voltou, saiu aquela tensão, a igreja voltou. Está entendendo? Então veja bem, é necessário aprendermos que falar em público não é bicho de 7 cabeças. Por exemplo, eu tenho aqui uma testemunha ocular, minha irmã Josimária, que é sabedora que eu não falava com ninguém. Sabe, eu nasci no sítio e eu era bem bicho do mato mesmo. Não que eu não seja, né? Eu gosto demais do mato, certo? Se chegasse uma pessoa na porta da sala da minha casa, eu saía pela porta da cozinha. Era fato. Se minha mãe mandasse dar um recado na casa do meu tio, eu dizia ao meu irmão mais novo: Walter, vamos comigo, tu fala. Eu não falava. Eu sou extremamente tímido. Tinha, assim, na época, uma dificuldade tremenda. E fui comunicador de rádio, fui professor e sou pregador. E sim, fui vendedor. Imagina uma pessoa tímida ser vendedor. Chegar assim, entrar nos escritórios dos homens, povo rico, e você chegar ali para vender um produto. Ou seja, eu consegui falar em público, mesmo sendo uma pessoa tímida, uma pessoa extremamente tímida. Eu tenho certeza que nenhum de vocês são tão tímidos quanto eu fui, certo? Então vocês vão conseguir com facilidade. O termo grego homilia, você já ouviu falar em homilia? Significa discurso com finalidade de convencer, agradar. Portanto, homilética significa a arte de pregar, de expor com uma finalidade, fazer com que a pessoa que está ouvindo, ela venha a entender. E aqui eu quero abrir um ponto. Você não precisa falar bonito, você não precisa usar palavras difíceis. Você tem um objetivo na sua fala: ser compreendido. Quando eu dava aula nas escolas, eu sempre tinha uma estratégia. Eu tinha um aluno modelo. Quem era meu aluno modelo? Meu aluno modelo, quem seria meu tipo de aluno modelo? O mais trabalhoso, o que prestava menos atenção, o que tirava notas mais baixas. Meu objetivo era fazer ele compreender, porque se ele compreendesse, os outros tiravam 10, certo? Um erro às vezes é você querer ensinar os que já estão sabendo. Você precisa ensinar os que não sabem. Então nós temos na arte de pregar um compromisso, ser compreensível. Você já ouviu alguém dizer: fulano falou muito bonito, gostei de ouvi-lo?
E aí a pessoa pergunta a você: você entendeu? Não entendi. Ou seja, o objetivo de falar em público não é você falar bonito. O objetivo de você falar em público é você ser compreensível, fazer com que as pessoas compreendam o que você está dizendo. Isso é algo que você precisa ter compromisso. Se você tem um objetivo, você tem que ter compromisso com aquele objetivo. Então esquece esse negócio, eu preciso falar muito bonito. Se você conseguir, ótimo. Mas você precisa ser claro, objetivo naquilo que você está se propondo a transmitir. Se propondo a transmitir. Se você segue, se você é fiel a isso, você vai conseguir. Você sabe por que eu sou tímido? Talvez seja pela mesma razão que você seja tímido. Quem aqui é tímido? Iago, Laura. Laura é tímida. Adeilma, Messi, Arlindo, Sarai, Cláudio. Bom, nem pastor Miguel não é tímido não, tá vendo, Laurinha? Olha, veja bem. Por que nós somos tímidos? Porque nós temos uma preocupação muito grande com a nossa reputação. Entendeu? Eu me preocupo com a minha reputação, e por me preocupar com a minha reputação, eu não quero errar. Certo? Então, isso é algo que você precisa trabalhar. E você consegue isso. Eu consegui, você consegue. Vamos olhar para algumas definições que envolvem a matéria. Discurso. Discurso. A palavra discurso aqui no Brasil está intimamente ligada à ideia de discurso político. Discurso político. Notadamente, nós tivemos alguns homens que discursavam muito bem na história política do nosso estado. Talvez os mais enaltecidos tenha sido Vital do Rego e Ronaldo Cunha Lima, né? Apesar de que tinha um dos Gadelhas, acho que Petrônio Gadelha, não, Petrônio não, é um outro dos Gadelhas que me foge o nome aqui, Marcones Gadelha, também era notável, certo? Homens que tinham uma habilidade tremenda no discurso político. Mas nem todo discurso tem a ver com política. Discurso tem a ver com falo, certo? Então, o que é um discurso? É um conjunto de frases ordenadas a um público. É um conjunto de frases ordenadas a um público, ou seja, ela tem um ordenamento. Ela tem, o discurso tem um assunto, né? Um assunto. Você pode dar um título a um discurso, não pode? Vou discursar, dá um título. Depois desse título, você vai fazer o quê? Depois do título, o que é que vem? O desenvolvimento do discurso. E esse desenvolvimento, ele tem dentro dele objetivos. Objetivos. Digamos que você vai preparar um discurso em torno do seguinte tema: Moisés tira o povo do Egito, o Êxodo. Então você tem ali esse tipo de discurso é bem mais complexo. Por quê? Porque ele é um discurso histórico. Num discurso histórico não pode ter erros históricos. Preste atenção. Lembra-se que nós temos a arte de preparar e pregar. Se você vai preparar um discurso histórico, não pode conter erros históricos. Isso é basilar. Se eu vou falar algo a respeito da história, eu não posso ter
erro histórico. Então, a saída do povo do Egito é um fato histórico. Então, você precisa estar atento a quando, onde e quem, né? Onde foi, como foi e com quem foi. Isso deve estar dentro dos seus objetivos. Você deixar o seu ouvinte, que pode ser uma pessoa, eu repito, e pode ser uma multidão de pessoas, você precisa deixar claro onde foi, com quem foi e como foi. Se você não tem objetivos, e aí você tem uma grande falha na preparação de um discurso, não tem um objetivo. Quando você não tem um objetivo, você está como se estivesse dando soco no ar. Você está sem objetivo. Entenda, para você expor corretamente algo, você precisa ter seus objetivos. Então, quando você tem esses objetivos, que estão ligados ao documento, são, digamos, objetivos muito importantes que devem ser cumpridos. E, no mesmo contexto, você tem um outro objetivo. Qual é esse outro objetivo? Fazer com que as pessoas que lhe ouviram entendam onde foi, como foi e com quem foi. Se você cumpre isso, você foi bem. Veja bem. Mas eu estava com os joelhos tremendo. Certo, os seus joelhos estavam tremendo. Mas você cumpriu o seu objetivo. Mas eu gaguejei, você gaguejou, mas você cumpriu os seus objetivos. Agora, os joelhos tremendos, gaguejar e outras coisas mais, cai dentro daquele crivo que eu falei agora há pouco. Eu não quero que a minha reputação seja arranhada, certo? Mas a sua reputação pode até ser arranhada porque você estava tremendo, porque você gaguejou, mas você cumpriu o seu objetivo. Você deu o recado corretamente. Então, o discurso é um conjunto de frases ordenadas falada a um público, em público. Homilética é a ciência ou a arte de elaborar e expor um sermão. A palavra elaborar é a mesma de preparar. Elaborar. Preparar, elaborar, tem aí um sentido natural de que você vai precisar planejar. Planejar. Você vai falar, mas para você falar bem, você precisa planejar. Isso não implica dizer que os improvisadores não saibam falar. Tem pessoas que são excelentes como improvisadores. Mas em temas bíblicos, não dá para improvisar. Você pode até não preparar algo naquela direção, mas você tem de ter um preparo prévio para poder falar. Em outras palavras, se você não conhece a Bíblia, você não vai cumprir seus objetivos. Para nós termos uma boa prática de homilética, nós precisamos conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia e aí tratar temas específicos como temas específicos e não gerais. Ok? Então eu vou falar de criacionismo. Eu preciso me preparar biblicamente para falar de criacionismo. E isso significa, eu estou elaborando, eu estou preparando o que eu vou falar. Hoje nós usamos computador, usamos vários recursos, né? O celular tem vários recursos. Mas eu posso usar também um bloco de notas, não é? Eu posso estar lá escrevendo. Deixa eu dizer algo importante. Quanto mais você escreve com a sua mão, mais você aprende. Quanto mais você escreve com a sua mão, você aprende. Escreva. Não estou dizendo não use, eu estou usando aqui o computador.
Mas eu estou dizendo, escreva com a sua mão que você vai aprender mais, ok? Então, preparar é a arte, a ciência de elaborar, de expor e expor um sermão. Oratória. Todos já ouviram falar nessa palavra oratória, não já? O que significa oratória? A arte de falar em público, isso mesmo. Oratória é a arte de falar em público. Vou falar ao público. Oratória, arte de falar ao público, em público. A arte de expor pensamentos ao público. Bom, nesse sentido, oratória, ela já é mais pobre em questão de conteúdo. Nós nordestinos, agora não, mas num passado não tão remoto, nas feiras centrais você tinha repentistas. Os repentistas. E eles estavam lá falando em público. São todos eles de boa oratória. Agora, não tem muito comprometimento com uma preparação. Não tem muito comprometimento com verdades. Uma pessoa pode falar muito bem em público, mentiras. Certo? Eu posso falar em público algo que não tenha sentido. E eu posso falar bem. Se dá isso um termo, argumento aleatório, argumentos que não têm base, argumentos inverídicos. Mas alguém pode pegar uma série de argumentos inverídicos e falar bem. Vou citar de novo o nosso amigo lá da internet, ali, o velhinho mentiroso. O velhinho mentiroso fala muito bem mentiras, mas ele fala bem. Se você colocar ele, está tendo uma grande multidão, e bota ele contando aquelas histórias, o povo vai ao delírio. Mas não é verdade. Então, a oratória ela é sucinta. Vou falar em público, qualquer fala, bíblica, religiosa, política, de entretenimento, de homenagens, certo? Qualquer fala. Digamos que Chico João morreu, e Chico João era amigo nosso, e nós nos reunimos e elegemos alguém que vai lá fazer um discurso, falar ao público a respeito de Chico João, certo? A pessoa vai lá e fala, é oratória. Falou em público, falou ao público, não tem assim uma raiz, é oratória. Só se estiver falando a um grupo de pessoas do qual você quer o voto, ou a um grupo de pessoas que você quer conduzir ao céu, ou a um grupo de pessoas que você quer vender um produto. Não, você está falando em público, está falando ao público. A coisa é seca e simples assim. Pregação. A palavra pregação é o ato de pregar. Sermão, aí você já tem uma amarração. Um sermão é algo religioso, é algo espiritual. Um sermão, de modo geral, religioso. Um sermão ao modo dos crentes salvos por Jesus é uma mensagem da palavra de Deus, é o ide pregai a toda criatura, é você expor temas das Escrituras, certo? Pregar um sermão, mas também é o ato de anunciar uma notícia. Já ouviram falar a palavra pregão? No passado havia uma pessoa que passava o pregão, ele dava a notícia. Não tinha internet, não tinha rádio, e aquela pessoa com a voz boa, bem entonada, ele dava a notícia, certo? Então, a pregação também é a arte de dar uma notícia. Nós, quando pregamos o Evangelho, nós damos a melhor notícia, as boas novas do Evangelho.
as boas novas do Evangelho, a melhor notícia é a notícia da pregação de uma igreja batista. Retórica. Quem já ouviu a palavra retórica? Todos já ouviram, né? Retórica. O que é retórica? A arte de responder e argumentar. Argumentar. Na retórica existe regras relativas à eloquência. A retórica, ela é mais bem organizada, porque você parte sempre de um pressuposto, certo? Você começa falando bem e refutando argumentos, ou afirmando argumentos. Não é só falar, é falar bem, mas falar embasado. É uma fala costurada com o tema que você quer expor, certo? Mais adiante nós vamos ver exemplos de cada uma dessas questões aqui. E nós temos o sermão, que é o chamado discurso cristão falado no púlpito. É o discurso batista nesse púlpito. É o sermão. E talvez seja a melhor e maior ferramenta que nós precisamos. Aprendermos a apresentar bons mesmo, sermões, para que as pessoas possam entender com clareza o que nós estamos pregando. Um bom sermão levanta uma igreja. Sermão ruim derruba. Esse lugar aqui, o púlpito, é o coração da igreja. Se isso aqui for ruim, a igreja não vai ficar bem. Se isso aqui não for bom, a igreja vai naufragar, certo? Então, precisamos ter muito cuidado com o nosso púlpito, para que saiam mensagens elaboradas com todo o cuidado, com toda a biblicidade, e que seja entregue com a cabeça, com o coração, com o corpo. Eu gosto, eu não sei se vocês já perceberam, porque eu me mexo muito quando eu estou pregando, né? Se eu pudesse, eu vou depois comprar um outro tipo de microfone, que eu possa vir aqui, mas eu tenho essa tela que não me deu aqui, até onde eu posso ir para a câmera estar me capturando, né? Mas eu não gosto de ouvir pessoas mortas pregando. Pessoas chegam aqui lendo um papel só. Dar uma aula é uma coisa, dar uma palestra é uma coisa, mas pregar um sermão, você precisa pregar. Você precisa se entregar, certo? Se entregar para a glória de Deus. Bom, tem finalidade, né? O que nós vamos estudar, a homilética abrange tudo o que tem a ver com a pregação, a apresentação da prática do Evangelho, como preparar e apresentar pregações de maneira eficaz. O que nós queremos é que ao final desse curso nós estejamos habilitados para pegarmos nossa Bíblia, estudarmos a nossa Bíblia e entregarmos um sermão. Não precisa ser necessariamente na igreja, mas eu posso entregar um bom sermão para uma pessoa. Mas nós precisamos correr atrás disso. A importância da matéria.
a importância disso que nós vamos passar aqui algumas sextas-feiras estudando, a importância da matéria. Se homilética é a arte de pregar, deve ser considerada a mais nobre tarefa existente da terra. Veja bem, nós temos uma finalidade e nós consideramos que o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente nos prepararmos para a tarefa mais nobre que há na terra, pregar o Evangelho. Não tem nada tão importante quanto pregar o Evangelho. Então, nós estamos aqui para quê? Nos prepararmos para pregarmos o Evangelho. O próprio Jesus Cristo, em Lucas 16 diz, em Marcos 16 diz, ide pregar o Evangelho. Marcos 16:15, perdão. Marcos 16:15. Ide pregai o Evangelho. Quando a homilética é observada e aplicada, proporciona-se ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. Quando eu entendo o assunto, quando eu aplico o assunto, eu estou possibilitando aquelas pessoas que me escutam uma melhor perspectiva de compreensão do Evangelho, da Palavra de Deus. Isso é de grande valia para que nós entendamos isso. Eu estou me preparando. Nós começamos usando o texto, de Marcos, capítulo 16, 15. E pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, prega a Palavra de Deus. Prega o que a Bíblia manda. Ou melhor, faz o que a Bíblia manda. Faz aquilo que Jesus nos ordenou a fazermos. E para isso eu devo me preparar, me dedicar, estudar. Pastor Miguel, uma vez ele disse lá na igreja em Campina Grande que estava dando aos irmãos o que passou 26 anos pesquisando. Eu estou entregando a você algo que eu passei 26 anos para chegar lá. Então nós precisamos entender isso. Nós vamos passar algo para alguém e nós devemos passar com muita propriedade, com muita segurança, com muita convicção, com muita certeza. Se nós estudarmos corretamente essa disciplina, nós seremos mais eficientes na entrega da palavra, certo? Seremos mais eficientes. Dentro da arte de pregar, nós podemos desenvolver um componente chamado eloquência. Você pode ser eloquente. Você conhece alguém de qualquer área que você considera uma pessoa eloquente? Quem poderia dar um exemplo de pessoas eloquentes? Silas Malafaia é eloquente. Quem mais? Aqui no Nordeste tem um homem que eu achava tremendamente eloquente, Ariano Suassuna. Ele prendia você com uma palavra. Está entendendo? Ele começava a falar e você pensava que ele estava escorregando, quando você pensa que não, ele estava ali segurando, certo? Eloquência, certo? Eloquência, um homem muito eloquente nesse sentido. Alguém poderia dar outro exemplo? Pode ser de qualquer área. Bom, temos muita gente no Brasil que realmente tem eloquência no que fala. Agora, então tenham atenção,
Nem toda pessoa que fala com muita eloquência diz as coisas certas. Isso é um ponto, certo? De uma maneira bem simplória, eloquência significa elegância no falar. Elegância no falar. Falar bem, garantir sucesso na sua comunicação, capacidade de conversar. Veja bem, às vezes nós achamos que a capacidade de conversar não faz parte da eloquência, mas você ter capacidade de conversar, certo? Capacidade de conversar sobre determinados assuntos e temas é muito precioso. Tem pessoas que são eloquentes na fala cotidiana. Tem pessoas que são eloquentes quando estão aqui ou quando estão em um discurso, mas tem pessoas que são tremendamente eloquentes quando falam em uma conversação. Na eloquência deve ter um elemento chave: a qualidade de propagar o seu tema. A qualidade de propagar o seu tema. Digamos que Samuel vai falar sobre missões. E ele tem de desenvolver qualidade de abordar o tema o qual ele está pregando. Não é mera gritaria. Não é você pegar, gritar. Não. Você pode dar uns gritos de vez em quando. De vez em quando eu dou uns gritos, eu gosto. Mas não é só isso, certo? Não é você só gritar, você precisa ter propriedade. Não é mera gritaria, pulos, pancadaria. Não é você berrar, chutar o púlpito, não, certo? Isso não implica dizer que você não possa fazer, mas você não pode desenvolver essa técnica. Precisamos observar nesse ponto alguns elementos que são basilares na comunicação. Voz. Primeiro, voz. É o principal instrumento de um discurso. É o principal instrumento de uma pregação, a voz. Muitas vezes nós temos um problema. Eu considero minha voz feia, a pessoa diz. Eu tenho um amigo que é pregador e ele disse: eu não suporto ouvir minha voz. Eu não suporto ouvir minha voz. Nena está dizendo que não gosta da dela. Bom, eu amo a minha. Foi Deus que me deu. É a única que eu tenho. Estou contente com ela. Certo? Fazer o quê? Eu só tenho essa. Então vou usá-la para a glória do Senhor. A voz, irmãos, é o principal aspecto do discurso, da pregação, do sermão, da fala, da conversa. Você usa a voz. Para usar a voz tem um elemento oculto. Qual é o elemento oculto? Oculto para você usar a voz. Eu quase que não conseguia fazer essa sentença. Um elemento oculto para você usar a voz. Respiração, né? Ela disse: eu respirei errado aqui, porque eu respirei errado, quase que eu não falava. Para você falar, para você conversar, você precisa aprender a respirar. Aprender a respirar. Mas pastor, professor, nós já respiramos. Se você não respira, você morre. Mas você precisa aprender a respirar para cantar.
Você precisa aprender a respirar para falar. Se você começa a falar bem rápido sem respirar, o que vai acontecer? Lembre-se, você já ouviu um narrador de corrida de cavalo? Cabeça a cabeça, ombro a ombro, tal. Eles fazem tão rápido, eu não consigo fazer. Eles são craques em respiração. Se eles não respirarem bem, eles não vão conseguir dar o recado que eles querem. Só por curiosidade, procura ouvir aí, mais tarde ou amanhã na internet, procura narração de corridas de cavalo, para você ver a velocidade que aqueles homens fazem aquela narração. É na mesma velocidade da corrida do cavalo, certo? Então a sua voz é a sua grande ferramenta. Aprenda a usar e entenda que existe algo chamado diafragma que você precisa aprender a usar. Se você aprende a usar, você vai falar bem, cantar bem, se expressar bem, conversar bem. Voz. A sua voz deve ser audível. As pessoas devem escutá-lo. Você já ouviu a expressão fulano fala para dentro? Fulano fala para dentro. Eu não posso falar para dentro, eu tenho que falar para fora. Eu tenho de expor. Certo? A voz tem de ser audível. Ela deve ser entendível. Além de ser escutada, ela deve ser entendível, certo? Todos, audível, todos possam ouvir. Entendível, todos possam entender. Principalmente com clareza de palavras, pronunciar claramente as palavras. Leitura incorreta, não observar as pontuações ou as acentuações. Tudo isso faz com que a sua prática trabalhe contra você. Uma outra questão também é uma boa leitura de quem está lhe ouvindo. Você precisa entender quem está lhe ouvindo para você atender às demandas necessárias a eles, certo? E aí você precisa ter essa questão. O segundo ponto, nós temos voz subdivididas em voz audível e entendível. Depois nós vamos ter vocabulário. Vocabulário. Quantidades de palavras que conhecemos. Quanto maior o número de palavras eu conheço, maior facilidade eu tenho de explicar um assunto. Quanto maior o número de palavras que você conhece, que você domina, que você sabe o que significa, mais fácil você vai falar, vai se comunicar. Então, vocabulário, quantidade de palavras que conhecemos. Há palavras que são fáceis de falar, e existem inúmeras palavras assim. Elas são comuns a todos, são de fácil compreensão e todos, ou a grande maioria, sabe o significado das mesmas. Há palavras que nós devemos evitar. Incorreta e ilustrações impróprias. Eu devo evitar falar gírias, eu devo evitar falar palavras incorretas e eu devo evitar falar palavras impróprias, certo? São palavras que eu devo evitar. Quando eu conheço muitas palavras, eu tenho um vocabulário, eu já ouvi a expressão várias vezes, fulano tem um vocabulário rico, ou fulano é rico em vocabulário. Quando alguém é rico em vocabulário, ele tende a ser poderoso ao falar. Por quê?
Se ele está dando uma palestra para pós-doutores da universidade, ele vai usar palavras adequadas àquele ambiente. Se ele está dando uma palestra para a Associação dos Agricultores do sítio Melancias, da qual eu faço parte, aí ele vai se adaptar, ele vai ter um vocabulário que o agricultor venha a entender. E tem pessoas que são excelentes nisso, certo? Você, para isso, conheça com quem você está falando. E olha como é importante. Isso vale também para o evangelismo. Quando você encontra uma pessoa na rua, que você começa a conversar com aquela pessoa, você precisa usar prioritariamente uma linguagem fácil, compreensível. E para isso você precisa ter na sua cabeça vários significados de uma palavra, porque as palavras da língua portuguesa têm vários significados. Então você usa o mais fácil, nunca o mais difícil, certo? Existem palestrantes que são horrorosos de se ouvir. Eles selecionam as palavras mais difíceis. Parece que ele se sente bem, ele se sente gênios. Não seja um pregador, um palestrante que usa esse tipo de fala. Use palavras de fácil compreensão, com clareza. Isso vai ser bom para todo mundo. Se você vai usar palavras que você tem pleno domínio, isso é bom para você, não é? Isso é excelente para as pessoas que estão lhe ouvindo, certo? São coisas que nós devemos considerar, certo? Então, o vocabulário, quantidade de palavras que conhecemos, prioritariamente use palavras de fácil compreensão, ok? Algumas regras de eloquência. Procurar ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto. Ler é a chave. Se você vai ter uma oportunidade, digamos que eu diga aí, Iago, na próxima quarta-feira você vai pregar e você tem 20 minutos para pregar. Iago pode pensar o seguinte: poxa vida, 20 minutos eu digo, boa noite, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no texto tal. Saudações iniciais, o pessoal encontra o texto, eu leio o texto, acabou o tempo. Isso implica dizer que depois do 8º minuto, Iago não tem mais o que falar. Por quê? Porque ele não se preparou para os 20 minutos. Então, se ele vai falar 20 minutos, ele tem que estar preparado para falar 40 minutos. Não 20 minutos, 40 minutos. Por quê? Deixa eu mostrar um ponto a vocês. Quando você prepara uma fala, sempre não falta algumas palavras na hora que você está entregando? Das mais simples, uma conversa em casa, você planeja, olha, eu tenho de conversar isso com fulano. E aí você prepara na sua cabeça um esboço do que você vai falar. E fica algo que você não disse e algo que você não planejava falar aparece. Mas se eu estou aqui entregando a mensagem, minha cabeça tem que estar na mensagem. Então, se eu vou falar de missões, que era o tema de Samuel, eu tenho de ler o máximo que possível de missões, para que na hora que eu estou pregando aqui, venham bumerangues de informações na minha cabeça sobre o assunto, e não fique sufocado. Não tem água, acabou a água, acabou o fôlego. Não, eu tenho de ter sobrando, eu tenho de estar cheio. Então, quanto mais você ler sobre o assunto, melhor será
a sua prática, a sua entrega. Já abordei agora há pouco, conhecimento do público ouvinte. Conhecimento do público ouvinte. Samuel estava testificando com Arlindo sobre um pregador que veio aqui na igreja, e na primeira pregação dele, a primeira noite, ele chegou lá em casa e disse: pastor, estou envergonhado, eu não consegui pregar. Ele viu as pessoas e aí se travou com as pessoas que ele viu. Disse: eu vi o senhor, ouvi o irmão Hélio, o pastor Miguel, o pastor Walter, as pessoas ali, eu fiquei, certo? Então veja bem, conhecer o público. Primeiro, se eu estou pregando aqui nessa igreja, eu preciso saber uma coisa: essa igreja é muito amorosa com as pessoas que pregam aqui. Bom, isso é bom, né? Eu vou pregar para pessoas, por exemplo, quem sentiu isso muito esse ano foi o pastor Robert Tully. Ele disse: pastor, foi muito bom pregar. Isso é bom pregar para pessoas que já nutrem amor, certo? Essa igreja é uma igreja que ama as pessoas que vêm falar aqui. Agora, não fala besteira, porque se falar besteira, não é que o amor acaba, mas a correção virá. Entendeu? Não fala besteira. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Olha sempre para a Bíblia. Então, conhecer o público, entender o que é que o público, o que as pessoas que estão lhe ouvindo sabem. Se já sabe alguma coisa do assunto, se não sabe nada, certo? Às vezes eu converso com o pastor Miguel: pastor Miguel, lembra-se, não está falando para os alunos da escola dominical da sua igreja. Há uma diferença. Você vai pregar aqui na escola dominical e nós vamos pregar, está pré-agendado, né, para a gente fazer uma pregação lá no assentamento em Sossego. É diferente, não é? Você pregar aqui e pregar no assentamento em Sossego para pessoas que nunca ouviram a sã doutrina. Estão entendendo a importância de você saber avaliar para quem eu estou falando? Para quem eu estou falando, ok? Conhecer as pessoas, conhecer o tipo de ouvintes ao qual você está falando. Procurar entender o tipo de reunião e o nível dos ouvintes, certo? Na educação, por exemplo, como eu trabalhei há algum tempo com a educação, há uma tremenda diferença de você dar uma aula para o 6º ano e para um 3º ano do ensino médio. Muito diferente. É diferente as expressões que você usa, a condução da aula, o tipo de problemas disciplinares, tudo é diferente, certo? E na prática, que vocês vão encontrar, como vocês vão pregar em mais de um lugar, por exemplo, vocês vão palestrar em mais de um lugar, vocês vão encontrar pessoas diferentes, certo? Seriedade. Você já viu? Eu tenho um amigo, eu vou dizer assim, amigo, não é amigo desses amigos mais chegados, mas é amigo. Ele é pregador, ele é pastor. E eu olho para ele, eu só penso que ele está animando um auditório. Aquele típico animador de picadeiro de circo. Não combina com a pregação, não combina com a palestra sobre Deus, certo? Não quer dizer que você não tenha nenhuma pitada de humor naquilo que você está falando, mas você não pode estar ali, certo? Não, você não está animando, você está ensinando, você está pregando, ok? Ser objetivo, ser claro, não causar desinteresse. Tem uma hora que você vai pregando, e você fica tão repetitivo e tão morto, que as pessoas perdem o interesse, não tem mais interesse. Lembre-se, os nossos ouvintes são voluntários. Uma aula trágica numa escola
na universidade, aqueles alunos ali, eles são obrigados a ficarem ali. Aqui na igreja, ou onde você estiver palestrando sobre Deus, as pessoas que estão ali estão voluntariamente, elas não são obrigadas a ficarem. Então você tem que ser, no mínimo, alguém que causa interesse nas pessoas que estão ali para lhe ouvir. Utilizar uma linguagem bíblica. Utilizar uma linguagem da Bíblia. Você vai pregar a Bíblia, usa a linguagem da Bíblia. Não usa definições. Por exemplo, existem vários livros aí. Definição disso pelo protestante X ou Y. Definição disso pelo católico X ou Y. Definição disso pelo... Não, você não vai pegar definições alheias à Bíblia. Fica preso na Bíblia. Usa a Bíblia. Usa a Bíblia. A palavra de Deus. Cristo disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Se você não sabe o que dizer, leia o versículo. Você não vai errar fazendo isso. Por último, muito importante, certo? Sempre que possível, que você não estiver falando algo a seu respeito, usa o pronome nós e não eu. Eu. Você pode, isso quer dizer, pastor, que eu nunca posso me remeter? Não, claro, se você está falando, eu estive na cidade, se estava só você lá, foi você. Agora, se foi você e uma comitiva da igreja, já é nós. Mas, de modo geral, de linha geral, o pronome nós é o pronome correto, em vez do pronome eu. Tem pregadores que gostam muito do eu e nunca os outros pronomes, certo? Então, usa nós, certo? Evita o eu. Sempre nós. A não ser que você está dando um testemunho de algo pertinente a você mesmo. Mas, de linhas gerais, usa nós. Nós estamos chegando às 8 horas e nossa proposta era irmos até 8 horas. Na próxima aula nós vamos tratar de postura de orador, certo? Características de um bom sermão e como preparar o sermão, certo? Então nós queremos andar nesses 3 pontos. Você vai receber em casa, você vai receber na sala de aula do Google esse texto que nós estamos observando, e a leitura desse texto faz parte da avaliação. Nós vamos ter uma nota, não é isso, Iago? Para você receber o seu certificado, no final da disciplina você vai ter de responder algumas questões. E dentro desse quadro de avaliação, a leitura do texto, certo? Obviamente que é uma leitura que você vai fazer e você vai perguntar, mas espera aí, pastor, quem vai me acompanhar em casa nesse texto? Você pensou quem vai lhe acompanhar? Você? Ninguém. Você pode pensar ninguém, né? Errou. Alguém pensou em ninguém? O Espírito Santo vai lhe acompanhar, bem? Certo? Então você não vai mentir ao Espírito Santo. Você vai ler e você vai dizer que leu. Mas porque você leu mesmo e você tem um testemunho, o Espírito Santo, certo? No mais tardar na segunda-feira você vai estar recebendo o material e você vai ter a semana inteira para ler e nós vamos conversando sobre o assunto aqui na sexta-feira, ok? Nossas aulas, sextas-feiras, 18 horas e 30 minutos. Cada minuto é importante, amém?
cada minuto é importante. Então, vamos chegar na hora. Amém?